A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Então, mais uma noite de oração aqui de São Bento do Sul, Mato Preto. E nós queremos orar hoje à noite e também seguir mais um mandamento do Senhor Jesus. Então, hoje temos um outro mandamento do Senhor Jesus. Já falamos duas vezes sobre isso. Primeira vez nós falamos que Jesus resumiu os mandamentos do Velho Testamento. Não só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todas as tuas faculdades, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, este mandamento é o resumo dos mandamentos do Velho Testamento. E na outra vez, já na semana passada, nós falamos desse mandamento de amarmos uns aos outros. E hoje quero falar de um outro mandamento que Jesus deu aos discípulos, sobre fazer milagres. Quem não quer receber um milagre? Quem não quer ver o poder de Deus agindo? O apóstolo Paulo disse que os seus discursos, suas pregações, elas não foram baseadas em palavras de sabedoria, mas de manifestação do poder do Espírito Santo. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas, para nós não falarmos aí de coisas humanas, invenções humanas. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 19 está escrito: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vós, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Os discípulos tinham sido enviados para pregar o Evangelho e para, conforme diz em Mateus 10, diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E no versículo 8 de Mateus 10 diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Em Lucas 10, Jesus envia outros 72, porque ele havia se comunicado lá com 3 que não o seguiram. Então ele chamou outros 72, algumas traduções de 70, e enviou-lhes que fossem de casa em casa, fossem de 2 em 2, chegassem nas casas e dissessem: paz seja com essa casa, e lá realizassem justamente o que diz em Mateus 10 também. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O que nós fazemos quando fazemos uma visita a um doente? Quando fazemos visita a um hospital? Mesmo antes de iniciarmos essa gravação, essa pregação, nós nos lembramos de que temos alguns irmãos em Frankfurt que saem na rua cantar, testemunhar, orar com pessoas que querem oração, e lá tem acontecido verdadeiros milagres. E um casal que fazia isso foram fazer visita no hospital, lá em Mainz, e eles pegaram a ala dos cancerosos e pediram autorização para ir lá cantar e orar com os doentes. Eles oraram com cada doente, cantaram, louvaram o nome do Senhor Jesus. Aí, 14 dias mais tarde, foram lá de novo. E, a surpresa, todas as camas estavam vazias. E eles se perguntaram: será que todos morreram? Aí a enfermeira disse: vocês não entram aqui mais. Mas por quê? Não, eles foram todos curados, não estão mais aí. Então eles nem se deram conta que tinham feito o que Jesus mandou, né? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também dá. Então eles foram proibidos de fazer visita naquela ala lá onde estavam as pessoas esperando, muitos deles esperando assim, já doentes terminais, a morte, né? Mas este homem, desse casal,
Ele teve outra experiência de ressuscitar um morto. Ele trabalhava numa pizzaria e ele testemunhava, e todos os colegas dele eram da religião muçulmana. E tinha um lá que não era, e este outro ele estava convidando para ir num culto, numa igreja. Então já tinham firmado a data que o outro iria junto. Ele queria que essa pessoa conhecesse Jesus. E esse cara entregava as pizzas. Ele saiu para entregar pizza e não voltou mais. Levou umas 4 horas, aí eles receberam notícia que ele teve um infarto e alguém achou ele, onde foi entregar pizza, na rua, ao lado da rua, esticado no chão. E estava no hospital e disseram que ele já havia falecido. E este irmão, então, ele não concordou com isso. Não pode, eu quero levar essa pessoa para a igreja, e essa pessoa primeiro precisa aceitar Jesus para depois ele falecer. Então, ele disse, eu não aceito isso aqui, e daí ele gritou em voz alta, citou o nome dele, não me lembro mais o nome, mas ele citou o nome dele, volta em nome de Jesus. E aí, veio de repente um telefonema, eles não sabem o que aconteceu, ele já estava sido dado como morto, ele reviveu. E aí este irmão foi mandado pela pizzaria entregar pizza no hospital. Aí ele chegou lá, estava toda a família reunida, e ele então, todo mundo estava assustado o que tinha acontecido, né, porque ele já tinha tido ele como morto. Aí ele anunciou Jesus para a família toda, e todos da família se converteram, inclusive este que já tinha ido e voltou. Então, eu quero falar da ousadia e da obediência. Jesus manda. Então, o que nós fazemos quando temos um caso de doença? Chamamos o médico. Então, o que serve para fazer antes? Na Bíblia de Jerusalém tem alguns livros a mais, por exemplo, os apócrifos. E lá nos apócrifos fala dos médicos e fala dos farmacêuticos. E lá diz, antes que você chame o médico, ore. Ore a Deus antes de chamar o médico. E Jesus vai mais longe, ele diz, curem os enfermos, curem os doentes. Vocês vão fazer uma visita, tem alguém doente, curem ele, unge com óleo, né? Ore, cure. Então tem muitas pessoas que oram também por doentes, às vezes nos cultos, a gente já ouviu isso também, e aí eles fazem a seguinte oração, eles trazem o problema para Deus e dizem, cure Senhor, mas se for a tua vontade. Aqui, Jesus não está dizendo, olha, quando vocês vão visitar alguém, encontrar alguém doente, vocês têm que perguntar primeiro para o Pai, era a tua vontade que tu queres curar esse doente? Ou através da doença tu queres ensinar mais alguma coisa? Ou uma pessoa que está presa a pecados, então já é tua vontade, Senhor, que essa pessoa agora te aceite e abandone o pecado? Ou tu queres ainda ensinar alguma coisa enquanto ele continua tomando droga? Ou fazendo outras coisas? Não. Jesus veio para libertar, isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Então, um pregador uma vez foi perguntado por uma senhora, o Senhor, Deus ainda cura hoje? E ele disse, não, Deus não cura mais hoje. Então ele disse também, Deus também não perdoa mais pecados hoje. Mas por quê? Então, o que vocês estão pregando aí? Não, Deus já perdoou os pecados quando Jesus lá na cruz disse, está consumado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E assim, com os pecados, Deus já curou as enfermidades lá, basta só crer e buscar a cura, para que elas se realizem. Então, Deus já curou, não cura mais, Ele já curou. E a gente olha em Isaías, lá diz que Ele levou sobre si, já é passado, levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores e também os nossos pecados. Foi crucificado por essas coisas e aquilo está tudo na morte. E quando tomamos a Santa Ceia, podemos considerar que tudo isso já foi lançado no corpo de Jesus e não tem mais poder sobre nós. E Jesus envia os discípulos para que realizem estas obras.
Ele até fala de ressuscitar mortos. Tem pessoas que Deus já usou para ressuscitar mortos. Ainda vou no final falar de mais um testemunho ainda. Em Marcos 16, antes que Jesus fosse para o céu, ele falou para os discípulos, outra vez, mandamento de Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Este era o mandamento que Jesus deu. Primeiro pregar o evangelho, aí quem crer, batizar como sinal, que o batismo significa quando a pessoa desce as águas, ela está mergulhando na morte de Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz, e quando sai, considera-se então novidade de vida. Apesar que isso não é automático, a água não salva, também esse ato não salva, mas a palavra que a pessoa pronuncia e o testemunho que ela dá, isto salva a pessoa. E a pessoa não é mais a mesma depois disso, como Jesus também não foi mais o mesmo depois da sua ressurreição. Mas continuando, em Marcos 16 é dito: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Eles chamaram as pessoas para aceitar Jesus. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Então, sinais, uma cura divina, é um sinal da presença de Deus, do agir de Deus. Então, a palavra que eles pregavam era confirmada com sinais e maravilhas. A gente, às vezes, já foi desafiado, eu pessoalmente, de você agir. Por exemplo, fomos convidados num lugar que eles queriam saber sobre cura, e a gente pregou, então, uma tarde inteira. E daí trouxeram um menino que tinha 9 anos, 8, 9 anos, com uma perna mais comprida que a outra, mas era tanto assim. E o pé daquela perna comprida também era tanto mais comprido. E nós fomos desafiados a orar. E nós tínhamos falado que Jesus manda curar enfermo, orar, né? Impor as mãos. Eu peguei os 2 calcanhares na mão e orei. Senhor, entra agora a ordem divina nesse corpo. Te louvo por isso que na cruz do Carvalho tu já curaste esse menino. E enquanto eu estava orando, eu estava com olhos fechados, os outros que estavam ao redor viram aquela perna mais curta crescer. De repente as pernas estavam iguais. Só que o pé direito ainda estava tanto mais comprido. Bom, a gente tomou um café, se despediram. O menino estava sentado atrás, no carro, e de repente a mãe olha para trás. Ela vê que o pé diminui. Em vez de crescer, ele diminui e os 2 pés ficaram com a mesma medida. Um ano mais tarde, nós estivemos naquela localidade de novo, era bem no sul da Alemanha, quase divisa com a Suíça. Aí aparece uma mulher loira com um menino no colo. E ela disse para mim: eu só queria apresentar, esse é o menino que vocês oraram um tempo atrás, que ele estava com leucemia, e vocês estavam em oração lá em Frankfurt, às sexta-noite, e nós damos o nome do menino, e vocês oraram lá, e naquele final de semana ele foi curado. Segunda-feira, quando fomos fazer novos exames, não tinha mais nada. Esse é o menino, ela disse. Aí nós marcamos de fazer um culto na casa dela. Ela convidou toda a família. E pais e irmãos, ela convidou amigos. Acho que até fizemos um batismo ainda de um casal que tinha aceitado o Senhor Jesus, e eles queriam ser batizados. Batizamos na banheira daquela casa. Mas daí à noite tivemos o culto, daí a dona da casa, aquela mãe daquele menino de 1 ano, daquele menino que tinha leucemia,
ela disse, olha, a minha irmã já está casada há 7 anos e ela ainda não engravidou. Podemos orar por ela? Outro desafio. Aí, então, chamamos a irmã dela. Aí pedi para ela que ela colocasse a sua mão, essa irmã crente, sobre a barriga da sua irmã. E nós oramos. 3 meses depois, ganhamos o aviso que ela está grávida. E quando no outro ano fomos lá de novo, nos apresentaram o menino. Não, por cartão nos mandaram a foto do menino. Então, a gente não tem em si esse poder. E Jesus fala aqui que em meu nome expulsarão demônios, né? Em meu nome colocarão a mão sobre doentes e serão curados. Então é o nome de Jesus é que faz o milagre, não é nós. A gente não sente nada. A gente apenas está sendo obediente. E em Romanos diz lá que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Isso significa que nós temos que fazer alguma coisa por pessoas que gemem, pela própria natureza que geme. Estarmos presentes, manifestando a glória de Deus, sendo obedientes a esse mandamento de Jesus. Então nós fomos enviados ao mundo e onde nós vamos, não deixamos passar essa oportunidade que o Senhor quer se manifestar. Eu quero finalizar com um exemplo que eu li de John G. Lake. Esse John G. Lake, ele crescia numa família onde ele presenciou o falecimento de 8 dos seus irmãos. 4 irmãs e 4 irmãos, todos morreram cedo, antes de completar uma certa idade. Durante 32 anos, durante 32 anos, ao menos um da sua família sempre estava doente. E quando a sua esposa adoeceu, estava ela também à beira da morte. E Lake gritou ao Senhor e perguntou, por que tu permites isso? Em oração, o Senhor lhe respondeu, não sou eu que deixa isso acontecer, és tu. Não é minha vontade. Satanás mata teus familiares antecipadamente e está sob a tua responsabilidade de fazer alguma coisa. Tu tens a autoridade de curar essas pessoas. E Lake conta, ele ouviu a Deus, e aí viu a sua esposa primeiro falecer e daí ressuscitar. E aí ele começou a trabalhar em obediência ao Senhor. E muitos milagres aconteceram. Registra-se naquela localidade onde ele morava 100.000 curas divinas. A cidade de Speckney e Washington tornaram-se as cidades mais saudáveis dos Estados Unidos enquanto ele vivia. Então todas as doenças e mortes poderiam fazê-los desistir antes que ele viu os milagres acontecendo. Mas ele foi obediente ao Senhor e à sua palavra e Deus se manifestou poderosamente. Não vamos esquecer isso. Se nós somos confrontados com uma situação assim, vamos fazer o quê? Desesperar? Não. Vamos agir. Agir no poder do nome de Jesus. Conforme os versículos que nós lemos, eu já vos dei autoridade sobre toda a obra do mal. Fala aí também de escorpiões e serpentes. Escorpiões é aquela doença que gruda, que nunca solta. E tem as outras coisas traiçoeiras, que são as serpentes, né? Que vão vindo nos querendo desanimar e desestruturar com os seus aparecimentos de dores ou de alguma enfermidade. Eu quero orar conosco ainda para que possamos estar também cumprindo esse mandamento. E Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E não nós que somos glorificados se essas coisas acontecem, mas é o Senhor que é glorificado e a natureza que agora geme pode gemer menos então, se nós formos obedientes. Senhor Jesus, tu deste essa ordem à tua igreja, ela é o teu corpo. Em Efésios 2, tu diz que é teu poder, todo o poder do universo está presente na tua igreja, no teu corpo. Perdoa-nos quando nós nos dobramos diante
de situações que nós achamos que não tem mais jeito. Quando nós nos dobramos diante de pessoas que foram desenganadas e nós acreditamos isso, quando sabemos pela Tua palavra que Tu já levaste também estas enfermidades sobre a Tua cruz. E pode haver cura, Senhor, se nós crermos. E nós queremos aprender a agir como Abraão, que chamava as coisas que não eram como se já fossem e tornava elas realidade. Senhor, essa fé nós queremos. Essa fé mesmo sendo só do tamanho de um grão de mostarda, mas uma fé obediente, uma fé viva no Teu nome, no Teu agir. E nesse momento também, Senhor, se tem alguém que me escuta agora, que está passando por uma enfermidade, foi desenganado pelos médicos, ou uma pessoa que nós estamos pensando agora, nós dizemos em nome de Jesus, seja liberto, seja curado, não sofra mais essa enfermidade, não sofra mais essas dores, em nome de Jesus. Nós agora dizemos às pessoas das nossas famílias que ainda estão no caminho da perdição, em nome de Jesus, voltem para o Senhor, venham para o Senhor, em nome de Jesus. Satanás, tu não tens direito de manter presos aqueles que pertencem às nossas famílias. Em nome de Jesus, sejam libertas. Senhor, envia trabalhadores na tua seara, pessoas que nós não temos mais como alcançar. Manda pessoas no caminho deles que testemunhem de ti. E nós amarramos essas obras do diabo na vida deles, a descrença, a desobediência, aquele espírito de não querer obedecer, de se opor em tudo. Em nome de Jesus, nós amarramos esses espíritos imundos para que eles possam crer e possam tornar-se salvos. Então, Senhor, nós queremos atender a esse mandamento e aproveitar essas oportunidades, como Tu fizeste com os enfermos que vinham a Ti. E para que haja menos sofrimento e mais glória de Ti, Senhor. Mais Teu poder se manifestando e que assim também a nossa pregação seja confirmada com sinais e maravilhas. Pedimos em nome de Jesus. Amém.